Olá pessoal, vamos chegando, sejam bem-vindos. Estou eu aqui de novo, não tenho sido tão frequente nas nossas lives, mas pode chegar que hoje o assunto promete ser bastante interessante. Estou vendo aí as primeiras pessoas, a Inês, a Elbia, quem mais? Deixa eu ver quem mais eu conheço aqui. A Janaína, Pa- Patrícia, a Elbia, muito bem-vindos, tá? Eu vou receber hoje para uma conversa aqui uma pessoa muito importante no nosso trabalho, mas nós vamos falar de um tema que eu creio que interessa para todos. O tema de hoje é dinheiro, né? A visão sistêmica, a visão das constelações, como é que o nosso olhar com o prisma das constelações e das ordens do amor, como é que ele colabora para uma relação saudável com o dinheiro. Então deixa eu chamar aqui para conversa a Marta. Ela já chegou aqui. Não, ainda não. Esperando a Marta chegar aqui, deixa eu convidar, vai. Também não está aqui ainda a Marta. Enquanto ela não entra, eu quero falar algumas coisas aqui. Os avisos paroquiais, né? Nós estamos no mês de julho, mês que muita gente está em férias ainda, e férias de crianças, férias escolares e viagens e tal. E estamos preparando o início de novas turmas de formação. Nós temos turmas novas começando em agosto em Salvador, em Manaus, em São Paulo, também em Franca, também em Monte Alegre do Sul. E tem um trabalho que eu tenho desenvolvido desde o ano passado. Nós vamos iniciar a terceira turma de especialização em constelações empresariais e consultoria sistêmica. Nós vamos ter 8 módulos nessa especialização. Eles vão acontecer presencialmente em São Paulo, mas eles poderão ser integralmente acompanhados online por pessoas de outros estados, de outras localidades. Então, para qualquer um desses cursos, se você que já está chegando aqui, ou os que vão assistir depois, tiverem interesse em saber mais, fale com a gente. Mas hoje eu vou conversar com a Marta, que é a pessoa que representa a nossa escola em Salvador. Eu não entendi ainda por que a Marta não chegou. Quem está aqui pedindo para entrar é Elbia, mas eu não posso te aceitar, Elbia. Eu estou esperando a Marta. Agora sim. Agora a Marta chegou. Vamos lá. Chega aí, Marta. Seja bem-vinda. Vamos começar logo essa nossa conversa. E para você que já está nos assistindo, boa noite, Marta. Tudo bom? Tudo bom? Seu som está um pouco Professor baixinho. Minas, é uma honra. Igualmente, uma satisfação estar com você. Deixa eu ver, fala um pouquinho, porque o teu som inicialmente estava um pouco baixo. Se apresenta para o pessoal, afinal de contas, você veio aqui no meu espaço, né? A gente está realizando ao vivo aqui no meu perfil no Instagram. Fala de você um pouquinho, Marta. Se apresente, por favor. Ok. Melhorou o som? Tá melhor. Ok. Vou me aproximar aqui mais para. Então,
Primeiro, é uma honra estar aqui com o professor Minarras. E meu nome é Marta, Marta Maria, sou terapeuta, consteladora e também trabalho com uma abordagem que chama experiência somática, que é uma abordagem de renegociação de traumas. E no momento, um outro trabalho que está me dando bastante alegria é que eu estou organizando, né, a formação em constelação sistêmica, familiar e organizacional aqui em Salvador, Bahia. Então, a gente está com a primeira turma, né, muito linda, maravilhosa, que já estamos concluindo o módulo presencial agora em julho e estamos já na divulgação de uma próxima turma. Então, esse é um trabalho que está trazendo bastante alegria para mim. Também quero trazer aqui, né, a gente está nesse tema aqui das constelações, então, honrar o meu pai, José Vital de Oliveira, minha mãe, Maria Faustina de Oliveira, o Bert, né, o Bert Hellinger, e é isso aqui, presente para a gente conversar sobre esse tema e sobre as constelações com o professor Minarras, né, que é um dos professores dessa formação do Instituto Aurora Sistêmica, né? Então, para mim é uma alegria estar aqui. Muito bom. E eu quero aproveitar para entrar no tema e dizer que a Marta é a pessoa responsável, né, pela principal responsável pela organização dessa nossa primeira turma em Salvador, que estamos concluindo com êxito, graças a Deus. E dizer que esse êxito também é financeiro, né? É um projeto que deu certo também do ponto de vista financeiro. Para falar em Sim. dinheiro, vamos começar falando disso. É uma boa abordagem. E aí a gente já fala do ponto de vista financeiro e dos ganhos indiretos, que Isso os aí. ganhos são muitos, né? Tem o ganho financeiro, que é importante, e os ganhos indiretos, né? Para mim está sendo assim uma riqueza esse trabalho, em todos os níveis. Legal. Então, Então vamos falar um pouquinho sobre. Vamos tentar pegar logo de cara assim algo prático, né? sim. Você, quando começou a formação conosco, você já vinha de uma outra formação, já, como você já disse, né, já tinha uma prática como consteladora, além de ter outros estudos em outros campos do conhecimento, que certamente são complementares, né? Mas, vamos dizer, você tinha uma visão ou um tipo de relação com o dinheiro, ou um conceito sobre dinheiro. Passando pelo curso com a gente, mudou alguma coisa? Mudou, porque esse processo de cada um de nós, né, essa coisa da evolução do ser humano, a gente vem aprimorando. E eu já sou formada há muitos anos, né? Mas eu estava sentindo essa necessidade de uma educação continuada, porque na época da minha formação, o Helling estava naquele momento de movimento de alma. E depois, enquanto vivo, o Helling, sempre as constelações evoluíram e chegou no movimento do espírito, novas constelações, e eu tinha essa necessidade, além também de continuar me trabalhando. Cada um tem um ritmo, né, no seu processo. Então, minha relação com essa questão do dinheiro é um trabalho que eu venho fazendo há longos anos e agora, com o curso, para mim, acrescentou bastante, porque esse processo, a relação com o dinheiro, ela abarca várias coisas, né? E nas constelações a gente tem as três leis, né? Que é a lei da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio do dar e do receber, né? E eu percebi, né, nesse curso, as constelações que eu fiz para mim mesma, né, que os professores me constelaram, eu percebi assim que eu tinha na verdade, nessa caminhada eu já percebi várias coisas da minha postura em relação ao dinheiro. Na minha vida sempre foi muito mais fácil trocar. Então eu consegui que coisas incríveis trocando, sem a moeda, sem o dinheiro estar no meio, né? Mas dessa vez ficou claro para mim
a lealdade que eu estava ao meu sistema materno, que a minha família do lado materno, ela tem bastante forte a linhagem indígena e dos pretos, né, dos negros. Então, e a minha família paterna, meu pai branco, descendente de europeu. Então, minha mãe morou na roça e tudo funcionava lá muito bem com troca. E tinha uma qualidade de vida maravilhosa, porque fazia o queijo em casa, melaço, rapadura, verdura, fruta, horta. E na minha vida isso sempre foi muito forte, que é bom, eu quero continuar com isso, mas eu quero ampliar. Eu já tinha feito um trabalho anterior que me mostrou também uma lealdade aos franciscanos. Então eu estou caminhando aí, né? E sempre procurando melhorar a minha relação, porque o dinheiro merece respeito, né? É uma energia que merece o respeito e também ele precisa circular, né? Então, tem várias coisas para a gente aprender em relação a essa questão do dinheiro. E eu estou nesse caminho, né? De aprendizado. E esse curso, nesse momento, me mostrou muito de onde vinha essa raiz de lealdade com o sistema materno, né? E precisando integrar mais a minha relação com meu pai, com o sistema do meu pai. E eu estou nesse exercício, porque para mim é isso, a vida da gente é uma caminhada que a gente sempre tem o que se aprimorar, melhorar, né? Tem aquele exemplo que são cascas de cebola, né? Então eu estou me sentindo mais potente, estou me sentindo com mais condição de fazer as coisas, tendo os ganhos financeiros e os outros ganhos, né? Valorizando tudo. E estou me sentindo assim num processo de trabalho, mas com mais consciência. Uhum. Bom, na prática, eu estou percebendo, toda vez que você fala do dinheiro, você fala dos outros ganhos também. Mas a conversa, É mesmo, Almi, Almi, Almi. a conversa hoje é sobre, a conversa hoje é Esse é o meu sobre, professor. a conversa hoje é sobre dinheiro, né? Um olhar para o dinheiro. Sim. O teu olhar para o dinheiro, na prática, mudou no quê? E o que eu estou entendendo até agora do que você está me falando, mudou no nível de consciência da importância do dinheiro, do respeito ao dinheiro, eu entendi, mas significa o quê? O teu saldo na conta mudou, por exemplo? Não, Você o meu saldo na conta ainda não mudou, não. tá, para Sou você ver, sincera. Mas, e assim, para mim é muito importante porque eu sinto que uma coisa que chegou para mim com essas constelações, inclusive a que resultou no encontro com meu pai mais profundo, eu comecei a me sentir mais próspera e ver o quanto que eu ganho da vida também, sabe? Porque eu acho que o uhum, dinheiro é importante, mas ele está ligado dentro dessa coisa da prosperidade no geral. E de valorizar o que tenho, o que eu já tenho. E quero expandir, né? É tá isso. certo. É isso. É isso e pode ser ainda mais, né? Eu quero convidar o pessoal que está entrando, o pessoal que já chegou, se tiver perguntas a respeito do assunto, pode perguntar que a gente vai dando um jeito aqui de comentar, né? Quero aproveitar as coisas que a Marta já trouxe a respeito dela mesma, da sua história, né? Para falar um pouco mais a respeito disso, né? Existem muitos preconceitos de consciência associados ao dinheiro. A Marta falou da lealdade à mãe, a lealdade ao pai e a linhagem materna e a linhagem paterna, e certamente isso tem uma grande influência sobre todos nós, né? Mas o que nós aprendemos nas constelações é que nós trabalhamos com imagens internas. Então, existem vivências, existem valores, e quando a gente fala de dinheiro, a gente também está falando de valores. E, e que a gente pode, pouco a pouco, com o nosso aprofundamento no conhecimento dessa visão
sistêmica, daquilo que forma o que somos, né? A nossa memória, a parte da nossa memória que é consciente, né? Aquela nossa biografia, que a Marta mencionou com muita propriedade, né? Pai e mãe, mãe e pai. Mas existem níveis dessa memória que são profundos, que não são conscientes e que mesmo assim estão muito presentes na nas nossas decisões, nos nossos valores e nas nossas imagens internas. Então, nos meus estudos, eu acho que a Marta sabe disso, porque ao longo do curso a gente fala sobre essas coisas, né? Nos meus estudos, existem preconceitos de consciência associados ao dinheiro. A Marta estava falando, né? Você estava falando a respeito em função da tua história pessoal, né? De ter vivido na roça, onde não tinha muito sentido estar indo toda hora ao banco, lidar com papel moeda, e a vida era tão próspera, né? Mesmo assim. E também da linhagem étnica, né? África, povos indígenas, né? Nativos do Brasil e tal, aonde não existia o dinheiro como meio de troca, né? Ou, sei lá, ou não existia ou era muito escasso, né? Qualquer tipo de elemento simbólico que representasse um meio de troca. Mas, fundamentalmente, do que nós estamos falando? Nós estamos falando, quando a gente fala do dinheiro, a gente fala de troca. E o dinheiro é como se fosse um instrumento para viabilizar trocas. Principalmente na nossa geração, já há muitas gerações, não só na nossa, o dinheiro ele vai se impondo, né, como um meio de viabilizar as trocas. Eu te ofereço um curso e você me paga pelo curso. Isso é o primeiro nível de compromisso seu com o curso, é o compromisso financeiro. A mesma coisa em relação hoje a outras necessidades básicas, né? Alimentação, moradia. Ou você compra uma casa, ou você aluga uma casa, mas você precisa despender de dinheiro para poder se alimentar, para poder morar, para poder vestir, né? Isso é a vida normal. Onde é que estão aqueles desafios, né, para muitas pessoas? Os mais evidentes, eles estão nos excessos. Então, existem preconceitos de consciência que fazem com que a pessoa, toda vez que ela fala do dinheiro, ela tem que falar de outras coisas que ela valoriza, de outras coisas que ela enxerga como possibilidades de sobreviver, né? E isto muitas vezes revela lealdades que são muito profundas, que estão associadas não necessariamente à prosperidade, como a Marta falou, mas pelo contrário, à escassez, né? E isso acontece muito, né? Então, pessoas que trazem uma lealdade a gerações que tiveram dificuldades de sobreviver, que passaram por riscos de morrer de fome ou de ter que viver com um nível de conforto assim muito básico, muito primário e meio franciscano, né? Como disse a Marta, e isso ser visto como uma virtude, né? E ok, é um valor. A constelação não existe para questionar valores, mas existe para, como você disse muito bem, né, para permitir uma expansão, né, expansão da consciência, conseguir
se libertar dos preconceitos de consciência e começar a gostar do dinheiro como um valor que te permite muitas coisas, né? O Bert Hellinger diz que o nosso sucesso é o sucesso de muitos. Então, a pessoa ter facilidade de aceitar que a vida lhe traga muito dinheiro equivale a pessoa a aceitar um lugar de poder, um lugar de poder criar empreendimentos, gerar empregos, gerar oportunidades de trabalho para as pessoas poderem fazer o que elas quiserem com o dinheiro delas. Por exemplo, ter a troca como base é algo muito legal. Mas, assim, se o que eu tenho para oferecer é feijão e a pessoa quer batata, ela não vai trocar comigo. Agora, se tiver o dinheiro no meio, ela me vende o peixe e, ao invés dela comprar o meu feijão, ela pega o meu dinheiro e vai comprar a batata onde ela quiser. Então, nessa Mas mais perspectiva, liberdade, né? é, É nessa ótimo. perspectiva, né, Marta, é fácil ver que o dinheiro é um libertador também de muitas é, situações precárias e limitantes. Isso não quer dizer que aquele ambiente onde a gente consegue viver e se alegrar com a vida, com aquilo que a vida nos dá, como você falou, que isso é fundamental. Mesmo que eu não consiga comer batatas, eu posso ser feliz, não é? Porque quem está perto de mim não tem batata para oferecer, então eu vou trocar com o que tem. E a vida pode ser muito boa. Porém, existe o outro extremo, tá? Aquelas pessoas que olham para o dinheiro como se fosse um fim em si. E isso também não funciona, né, Marta? O que a gente Com tem certeza. visto, aí, independente de falar da tua história, o que a gente tem visto é isso. Pessoas que olham para o dinheiro como um fim em si, parece que o dinheiro perde a substância, o dinheiro perde a força de realizar, porque ele, como um fim em si, ele não é nada. Ninguém vai fazer uma casa de pedaços de plástico de cartão de crédito. Ninguém vai se cobrir com dinheiro na hora de dormir ou vestir dinheiro para sair na rua. O dinheiro pelo dinheiro, ele é vazio de força, né? Esse eu estou puxando para o outro extremo, só para entender que não se trata de olhar para isso que você trouxe a respeito da tua história como necessariamente um problema, mas quando você busca uma expansão, um olhar equilibrado, um olhar saudável, um olhar amoroso para o dinheiro, não quer dizer um olhar obsessivo, um olhar apegado, um olhar onde a felicidade é simplesmente o saldo bancário, né? Aí o equilíbrio, né? É, É o é isso equilíbrio. aí. E você trouxe um tanto de coisa importante, porque também tem as crenças limitantes, né? Que é isso, os É, padrões de crenças sobre o dinheiro, que a gente ouve muita coisa, né? é, Às vezes de pessoas importantes para a gente. Dinheiro não nasce em árvore. É, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí por aí vai. O tanto de crenças também em torno do dinheiro que é importante a gente olhar para isso. Às vezes até mesmo através é possível até através de uma interiorização, de uma meditação e percebendo quais são as crenças, né? Que estão por trás também de tudo isso, e percebendo uhum, a importância do equilíbrio, inclusive em relação às trocas justas, né? Porque aí você traz a coisa do dinheiro como facilitador das trocas, e a importância também de ser uma troca justa, que o que a gente está oferecendo como serviço, a gente veja qual é o preço que a gente acha que é importante, que é satisfatório, e o outro também, né? Então, isso também é importante nessa relação com o dinheiro. E tudo isso eu estou, assim, também examinando, uhum. meditando e procurando praticar, né? Valorizar o trabalho dos outros, valorizar o nosso próprio trabalho.
trabalhar quando for possível, né? Trabalhar com o que a gente ama fazer, com o nosso propósito, porque isso também flui melhor, né? Para as coisas acontecerem. Ou até chegar nisso, amar o que faz, né? Tendo um objetivo de poder um dia fazer o que mais ama, né? Então, assim, Exatamente. eu sinto que esse tema ele está interligado com a vida, com tudo, porque ele é o movimento da vida, né? Uhum. Essa compreensão de despir dos preconceitos, né? Dos Uhum. apegos, para ter uma visão que traga para a prática uma outra postura, para ter mais abundância em todos os níveis, né? Uhum. Inclusive no nível financeiro. Olhando também para isso com uma precisão, sabe? Que aí eu acho que é isso que você traz, que eu acho interessante. Vamos Uhum. objetivamente também, É isso. como é que A está o saldo gente, bancário, qual é o teto que você quer ter. Eu estou nesses exames aí todos. é, eu, isso é uma das coisas que a constelação me ajudou muito, é ter esse olhar objetivo, sabe? Sabendo que existe uma profundidade na nossa relação com tudo na nossa vida, né? Então, assim, pegando o que você falou, quando eu estou realizando o meu trabalho, quando eu estou num campo, num setor de atividade, onde aquilo que eu faço, eu sinto amor pelo que eu faço, eu dignifico o que eu faço, eu coloco com toda a minha energia vital, eu coloco o meu trabalho para servir alguém, servir o meu cliente, servir o meu aluno, servir as pessoas que vão entrar em contato, seja com aquele bolo de fubá que eu sei fazer, seja com aquela roupa que eu sei costurar, ou seja com aquele conteúdo que eu sei transmitir numa aula. Quando eu coloco amor naquilo, uma das coisas que de mais interessante acontece é que as pessoas, ao receberem o que eu tenho para dar com alegria, quando elas sentem o benefício de poder usufruir daquilo que eu faço, isso é o começo da nossa remuneração, porque o servir ele dá sentido à vida. Isso é o essencial, né? Então, quando eu dou muito, é, é absolutamente justo e equilibrado que eu receba muito, né? Então, se eu decido comprar uma roupa de maior qualidade, confeccionada com uma técnica melhor, com um tipo de tecido melhor do que a maioria, é muito natural que eu pague um pouco a mais, ou muito a mais até, ok. Porém, sempre existe, né, o risco do outro extremo, né? Ah, porque ele custa mais, então ele é melhor. E isso não necessariamente é verdade, Com certeza. porque às vezes, às vezes o que está imbuído aí nessa questão, nesse tema de colocar preço nas coisas, são exatamente aquilo que eu falei dos preconceitos de consciência. E a chavinha está aí, onde você mencionou muito bem, quer dizer, o equilíbrio de troca, com dinheiro ou sem dinheiro, ele precisa sempre estar presente para que a relação seja satisfatória para ambas as partes que estão se relacionando. Isso vale para amizade, isso vale para todo tipo de relação. E o dinheiro não escapa disso. Quer dizer, quando a gente olha para aquilo que realmente é a nossa realidade, né, a gente pode começar a ver se a nossa realidade ela está adequada àquilo que para nós significa viver bem, ou ela já não serve mais, eu estou só preso a padrões, entende? Então, às vezes, os velhos padrões podem não estar sendo mais, e eu continuo apegado a eles, porque é tudo que eu tenho, né? E a constelação dá uma mexida nessas coisas, né, Marta? Aí tem que trabalhar o desapego,
Tem que passar por um movimento, né, interno que se reflete também no externo e sempre dar o melhor, né? Eu acho que nessa parte da nossa conversa, o que veio também é a gente fazer o melhor em tudo que a gente se envolve, né? De oferta de serviço, de trabalho. E é isso, e buscar ter um equilíbrio mesmo, buscar pelo equilíbrio. E uma É isso. abertura para passar por esse processo, né? De se ver, de estar tendo esse autoconhecimento e percebendo que precisa ser transformado. E é isso. É bem importante, né? Uhum. Bom, aí eu tenho uma pergunta para você. Do que você já estudou, do que você já viu, a gente percebe hoje, né? Assim, em geral, aí nesse mundo, no mundo das redes sociais e tal, existe uma espécie de perseguição, né? Pela tal da prosperidade, como se houvesse, ou talvez haja, não sei, eu queria te ouvir, como se houvesse algum tipo de fórmula ou algum tipo de caminho pré-estabelecido para que a pessoa possa ter uma vida financeiramente próspera. Como é que você vê isso aí, Marco? Porque tem muita gente que persegue isso e tem muita gente que vende isso, né? Vem comigo que a sua vida financeira vai mudar completamente. Como é que você vê isso? Almi, eu não embarco nessa, não. Assim, Hum, de produtos que são vendidos dessa maneira, né? hum, É, é uma coisa assim que eu acredito no caminho que eu estou escolhendo fazer, que é esse caminho mesmo de olhar para mim mesma e olhar para as minhas raízes, para o meu processo, para o que eu acredito. Esse caminho das constelações é um caminho que eu acredito. Então, as coisas que o Helling traz sobre isso, que eu aprendo nos cursos e que eu vivenciei com vocês, né? Até você hum, também trabalha com empresas, então você bem sabe disso, né? Então tem coisas assim que no mundo empresarial também é bem importante a gente estar sabendo. Então, coisas que eu eu estou aprendendo e nessa filosofia das constelações, isso me leva para uma realidade. Eu acho que é importante a gente sempre estar conectado com a realidade, no ponto que a gente estiver de evolução. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não se envolver com ilusões ou com. Eu respeito todas as coisas, posso até, às vezes eu até vejo, porque eu acho bom também estar, não sem tudo, né? Porque tem muita coisa agora na internet, mas também tem muita coisa boa na internet, né? Tanto que você também é uma pessoa que está aí no seu Instagram, você também oferece muita coisa. E agora com o seu curso de empresarial também, você está oferecendo vários lives, passando conhecimento também, né? hum. Mas eu acho assim que é uma coisa da gente ter mais os pés no chão em relação à realidade, ao nosso próprio processo e a escolhas que realmente tragam a gente para uma transformação mais profunda internamente, que reflita na prática da gente, né? Tá Eu certo. não sei se eu te respondi adequadamente, mas Sim, respondeu. Eu queria saber suas reflexões sobre essas coisas. Eu percebo assim, sempre trazendo para o olhar mais prático, objetivo, né? Quando a gente olha pela lente do dinheiro, eu percebo que existem alguns padrões que eles que a pessoa precisa trabalhar, sabe? Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de receber. Ela ela subvaloriza aquilo que ela tem para oferecer, ou seja, ela não dá muito valor para o que ela tem para oferecer. E quando ela está diante do momento de receber ou de informar quanto custa, ela já tem uma insegurança que parece que é parte da natureza dela.
ela não gosta muito de falar o preço. Quando ela está negociando, ela, na hora de falar do preço, ela desvia o olhar, ou ela abaixa a cabeça, ou ela logo fala do preço e já oferece um desconto, já diz que se a pessoa tiver dificuldade com esse valor, que ela pode parcelar, ela já vem logo com alguma oferta especial junto com a comunicação de quanto custa. Parece que é dolorido falar sobre isso. Quanto é que eu vou receber para você me remunerar pelo que eu estou te oferecendo? As pessoas têm mais dificuldade em receber. E isto é interessante, porque quando a gente vai olhar para o todo, né, a gente vê que a pessoa é assim em outras áreas da vida. Ela tem alguma dificuldade em se sentir digna de receber, né? Se sentir merecedora de receber. E isso também está ligado a raízes muito profundas, né? Essa tal dessa memória ancestral, né? Que a gente trabalha tanto nas constelações, né? Existem pessoas que a principal dificuldade é pagar. Quando ela vai, por exemplo, ela se interessou por esse telefone aqui, ela quer comprar esse telefone. Ela já vai atrás do que ela se interessou e já tem dentro dela a ideia de que é caro, que ela precisa ter um desconto, senão parece que ela não fica feliz. Então, qualquer coisa que dizem para ela, quanto custa isso aqui? Ah, custa 10 dinheiros. Nossa, você faz por 8? Ela já sai pechinchando, já sai barganhando, sem muita reflexão. E, normalmente, ela tem uma atitude que meio descuidada, que às vezes deprecia o trabalho do outro. Isso acontece, tá? A gente nota. Então, nisso de olhar para o dinheiro como uma ferramenta que está a serviço de uma das ordens do amor, que é o dar e receber, a gente encontra padrões. Às vezes é difícil dar, às vezes é difícil receber. E isso são sintomas que, quando a gente olha mais fundo, a gente vai ver que tem reflexo em outras áreas da vida da pessoa. Você observa isso também, Marta? Sim, com certeza. É, Teu som ficou ruim de novo. né? Me aproximar aqui. Observo, sim, Almi. Eu acho que você está trazendo coisas que são bem importantes, fundamentais, né? Tem gente que tem mais facilidade de dar do que de receber, tem gente que tem mais facilidade de receber do que de dar, e já tem essa postura de barganhar, né? De chegar barganhando. Tem gente que tem dificuldade de pagar mesmo, fica com dificuldade, fica devendo. Né? E, na verdade, o trabalho é a gente buscar um equilíbrio nisso, né? E tem como Uhum. a gente se trabalhar e se transformar, porque a gente está aqui para isso, né? Para melhorar sempre, para chegar num lugar melhor de relação consigo mesmo e com os outros, né? Com as pessoas, com a vida. Esse é um propósito que eu acho que a gente deve ter, de sempre buscar ser um ser humano melhor, se tratando melhor e tratando o outro melhor. Porque aí a gente está falando de novo que a matéria-prima das constelações são as relações, né? Então a Sim. gente tem que ter muito cuidado, porque é uma outra forma de se expressar. No judaísmo, eu tenho três livros que eu acho bacana, que é a Cabala do Dinheiro, a Cabala da Inveja e a Cabala da Comida. E eles falam isso, que se conhece a pessoa pela relação dela com a comida, com o bolso, né? É muito interessante. E eles têm umas coisas que esse livro da Cabala do Dinheiro me fala umas coisas bem interessantes, que tem bastante a ver com essa filosofia das constelações. Tipo Né? assim, né? A pessoa fez um trabalho para você, terminou o trabalho, é importante pagar a pessoa. A menos que isso Sim. seja uma coisa negociada, né? Mas é importante pagar a pessoa, pagar o valor justo, né? Para ninguém ficar se sentindo desconfortável com o que aconteceu naquela relação, né? Porque Perfeitamente. também se a pessoa faz um serviço e não sente que recebeu o justo, não é uma coisa boa, como
também vice-versa, né? Alguém cobrar a mais do que vale também não é uma coisa correta. Então, É. é E é isso aí. impressionante como isso é subjetivo, né, Marta? Porque, assim, É, o que é justo, né? O que é justo? Às vezes, o que é justo para você, para mim, pode não ser justo. Como é que a gente chega? Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes e que está ligada à maneira como a gente se relaciona com o dinheiro, porque através do dinheiro a gente se relaciona com outra pessoa, né? Seja sim. para receber ou seja para pagar, né? Ninguém vai discutir com o supermercado aquele preço que está lá na etiqueta, né? Mas quando a gente está diante de um feirante, a gente pode questionar o preço e pode buscar algum resultado, né? Ó, vou renovar um convite que eu fiz para o pessoal que está acompanhando a gente, se quiser fazer alguma pergunta sobre esse assunto, porque eu sei que vocês Aqui tem uma entraram aqui. pergunta agora, Almi. E como saber o verdadeiro valor justo que cobramos? A Dayana aqui, né? É, Dayana Góes, ela estava comigo ontem numa constelação presencial aqui em São Paulo, que nós fizemos a constelação de uma empresa. Boa noite, viu, Dayana? Bom que você está aqui. Essa é a Marta, que eu falo dela, a pessoa que organiza os nossos cursos em Salvador e que está organizando uma nova turma que começa em agosto. Então, Dayana e todos que estão aqui, se conhecerem pessoas da Bahia que podem se interessar por constelação, chega mais. pois Procure a é, me Marta. procura, que eu gosto de acompanhar. A Marta, ela faz um atendimento bem pessoal. Mas como saber o valor justo, né? O Bert define isso de uma maneira misteriosa. Ele fala que todos nós temos um órgão interno que sabe exatamente quando as coisas estão equilibradas entre o dar e receber. O que a gente precisa aprender é escutar esse órgão interno, né? Aprender a sentir as coisas, tá? E isso é um desafio, tá bom, Dayana? Não existe um como, assim, né? A sua pergunta ela é bem objetiva, mas a resposta que me vem é do Bert. Diz que nós temos um órgão interno que nos faz encontrar o ponto de equilíbrio entre o dar e receber. E isso me leva a comentar também um outro aspecto de algo que a Marta já falou, né? Existem heranças que nós trazemos com a gente, às vezes, de dificuldades ou de acontecimentos que podem ter sido traumáticos. Por exemplo, às vezes a pessoa... A Marta descreveu, logo no comecinho da nossa conversa, um ambiente que ela viveu durante a infância, durante um tempo da vida dela, na roça, onde a prosperidade não era associada ao dinheiro, né? E existem outros tipos de memória. Por exemplo, pessoas que, quando criança, viveram numa condição muito confortável, frequentando boa escola, morando numa casa muito boa e tendo todo tipo de conforto, e de repente a sua família passou por uma falência. Ou isso aconteceu na sua infância, ou aconteceu com seus avós, e isso afetou muito a vida do seu pai ou da sua mãe. Esse tipo de situação que envolve dinheiro, ou falta de dinheiro, ele pode marcar uma geração, ou duas, ou até três. O importante é o seguinte: quando a gente identifica essas coisas, nessa jornada de autoconhecimento e de transformação pessoal, esse tipo de memória que marca o sistema familiar e que, portanto, a pessoa carrega isso com ela, não é uma maldição, não é algo totalmente assim, vamos dizer, que a pessoa está fadada a viver com isso. A constelação é justamente isso que a Marta também disse, uma possibilidade da pessoa encontrar um modo dela se libertar de algo que foi marcante numa determinada geração
e que já passou. E a pessoa simplesmente deixar passar, né? Como a gente costuma dizer, tudo que o passado quer é passar, né? Se a pessoa vive com muita dedicação algumas coisas que a ligam ao passado, ela vive presa, né? Então, que bom, né, que a Marta tem essas memórias saudáveis do tempo que era possível ter tudo isso sem mexer muito com dinheiro. Porém, a vida anda, como ela mesma disse, ela está nessa jornada de se expandir, de se colocar mais disponível para poder ter mais facilidade, mais acesso a coisas que ela quer. Então, o que é importante como uma ferramenta para que a gente possa ir além é que a gente tenha uma clareza do que fazer com o dinheiro que nós vamos ganhar. Não é só ter uma meta, é ter uma meta porque quando eu ganhar aquilo que eu vou ganhar, eu vou realizar tal coisa. Porque isso que é o importante. Como eu estava dizendo também no começo, não é o dinheiro pelo dinheiro, é o dinheiro para fazer tal coisa. E não se preocupe em ter uma causa nobre, humanitária. Pode ser, mas você pode querer ter muito dinheiro para comprar um barco, para comprar uma lancha. Tudo bem, você que sabe. O importante é que você tenha claro, é comprar dinheiro para quê? Isso te ajuda muito a você sair de uma situação, às vezes, ancestral, que era limitante, para uma nova realidade. Então, é por isso que a gente vê, às vezes, né, Marta, pessoas que têm uma história muito difícil, às vezes na sua própria geração, às vezes na geração anterior, dos seus pais e tal, onde a vida correu riscos, mas que a pessoa consegue ter muito sucesso, consegue realizar muita coisa. Por quê? Porque ela tem essa clareza, né? Eu quero chegar aqui, eu quero chegar aqui. E esse aqui não se resume a ter 1 milhão de euros, 10 milhões de euros, se resume a ter tal condição para fazer isto, para construir um hospital ou para comprar um palácio no interior de Portugal, sei lá, tanto faz. É, o importante é isso, é que o dinheiro tenha um destino. A constelação de ontem, que a Dayana estava presente, o principal desafio do empresário é ter uma clareza do objetivo dele. O objetivo dele era vender a empresa, mas ele não tinha a menor ideia do que fazer com o produto da venda, com o dinheiro que ele ia receber pela venda da empresa. Ele não tem ideia do que fazer. E isso ficou muito claro na entrevista que nós fizemos. Então, o principal desafio dele é falar: tá bom, vender a empresa e daí, né? E isso ele não enxerga ainda, né? Então, esse é um ponto importante da nossa relação com o dinheiro. Para que eu quero o dinheiro? E isto, cada um é que tem o seu objetivo, tá? Pois é. Muito bem, vamos ver aqui se tem mais perguntas. Uma outra coisa também é assim, que eu queria comentar, e eu não sei como é que você vê isso. Você falou uma coisa que eu concordo 100%, que é quando a pessoa encontra uma vocação, quando ela encontra uma área profissional onde ela sente alegria de estar conectada com isso, ela vai se dedicar com muito mais energia, portanto, a tendência é que ela tenha muito melhores resultados financeiros também, né? Porém, veja como a história é importante. Às vezes, se ela teve na sua casa da infância, na sua família de origem, muitos altos e baixos, os pais às vezes tinham dinheiro, às vezes não tinham, às vezes ganhavam muito dinheiro, mas tinha algum problema, por exemplo, vício em jogo, de apostas, e as pessoas perdiam muito dinheiro ao mesmo tempo que ganhavam.
a vida segura. Então, às vezes, para esse perfil, a pessoa ter um emprego fixo, ganhar um salário e ficar muito tempo num tipo de trabalho, mesmo que ele não seja muito criativo, muito prazeroso, a satisfação da pessoa sentir a segurança de ganhar regularmente o dinheiro dela e poder permitir para sua família que ela não tivesse altos e baixos, é uma grande alegria para ela. E isso sustenta ela na rotina do trabalho dela. E às vezes para outra pessoa parece, nossa, mas que trabalho chato, não tem nada de criatividade, e a pessoa está há 20 anos na mesma empresa, coisa e tal. A Tem coisa algumas é. perguntas, né? Teve uma pergunta: Eu vou, como fazer para ser merecedora de ganhar dinheiro? E tem outras aí, Almir. como fazer para se sentir merecedora de ter mais dinheiro? Eu acho que fundamentalmente é fazendo um bom uso do dinheiro que se tem. A Marta falou uma coisa que é fundamental para isso, é a alegria com o que se tem, é a gratidão pelo que se tem, não ter como um grande motivador para ganhar mais uma insatisfação ou uma certa melancolia, uma tristeza com a sua situação atual. A ideia de estar feliz com o que se tem, feliz com o dia de hoje, é a melhor maneira de preparar o dia de amanhã. O que mais Almir, você vê em relação a isso? tem outra pergunta aqui. Quando você recebe um dinheiro, mas ainda é insuficiente para comprar o que deseja, porém, com o tempo, esse dinheiro se esvai porque sempre aparece alguma necessidade. Qual o pano de fundo? O que você acha, Marta? Você é consteladora. O que você acha disso? Aí você é o professor. Aí, Você, eu sei que nessa relação, né? é, cada caso é um caso, né? Mas a gente sabe que, bom, tem a informação também da constelação que o sucesso está ligado à relação com a mãe e o dinheiro também vem junto com o sucesso e a coisa do dinheiro permanecer tem muito a ver com a relação com o pai, né? Mas também tem que ver aí no caso de cada pessoa por que esse dinheiro está indo. Aí tem a ver com as dinâmicas, né? Com as dinâmicas que a gente, em cada constelação, a gente percebe qual é a dinâmica que está atuando, né? Mas, isso, assim, de qualquer forma, a pessoa não está conseguindo ficar com o dinheiro, né? Ela consegue. Quer dizer, o dinheiro está se esvaindo, né? É como se fosse, tipo assim, às vezes até uma hemorragia, né? O dinheiro se esvai. Mas aí isso. pode também complementar aí a resposta também. Não, eu acho que isso vamos dizer, isso que você fala pode ser uma boa visão panorâmica da situação, porém as particularidades, né, Marta, de cada caso, Cada elas vão caso. mudar muitos elementos. E, fundamentalmente, o que a gente pode buscar com uma constelação? Que tipo de recurso eu preciso acionar para superar alguma fragilidade, para superar algum padrão, alguma coisa que não me permite persistir no meu objetivo. Porque se o meu objetivo é comprar um carro, consigo ter o dinheiro todo em um mês, ou eu faço disciplinadamente uma reserva para comprar o meu carro, ou eu vou no meio do caminho, eu tenho vontade de comprar essa roupa, eu vou fazer uma viagem, é só um fim de semana, e com isso eu não tenho a necessária persistência para chegar num objetivo maior. Então, isto pode estar relacionado, não necessariamente a um padrão vamos dizer, de descuido com o dinheiro, mas pode ter a ver com uma dificuldade da pessoa ter a disciplina necessária para renunciar a algumas coisas para ter algo que ela quer.
né? Algo que ela quer e que requer mais paciência, mais dedicação, mais tempo, porque tudo são escolhas, né, Marta? Se eu quero comprar uma casa maior que a que eu tenho, eu não posso ficar nesse. Pode ser que eu tenha que abrir mão de comer em restaurante todo dia, ou vamos dizer, ter todos os dias uma atitude de me permitir pequenas indulgências, pequenas compensações, porque eu me sacrifico muito, eu faço hora extra e coisa e tal, então de repente eu preciso me dar um presente. Às vezes isso tem a ver com necessidade de preencher vazios, e com isso a gente se distancia objetivos às vezes mais nobres, mais difíceis de alcançar. A Sandra está comentando aqui isso, tem que ter propósito, exatamente. É isso, tá? Meus ancestrais, o dinheiro apenas para sobrevivência. Eu liberar meu dinheiro para estudar massas muito mais entendi. A Diana Góes. Aí, que mais? Você achou mais alguma pergunta aí, Marta? Não, mas me veio também de falar que às vezes também, é, quando na família, a família é uma família que não tem muita condição financeira, né? E algum descendente, às vezes, tem dificuldade de, quando ele está melhorando a questão financeira, às vezes fica se sentindo culpado em relação à família. Tem esse tipo de situação também, né? Que às vezes a pessoa fica se sabotando de crescer por uma questão de lealdade à família de origem que teve algum padrão de dificuldades. Às vezes sente culpa, né? Aí arranja coisas para gastar o dinheiro ou perder dinheiro, ou então se sabota em relação ao emprego onde ela pode ter uma promoção melhor. Existem essas Uhum. coisas também, né? Com certeza. Tem mais uma pergunta que eu achei: como fazer para se sentir merecedora de ter mais dinheiro? Então, eu acho que uma das formas é usar bem o que você tem, e esse usar bem é subjetivo. Está ligado com a pergunta da Sandra: como saber melhor usar o nosso dinheiro? Veja que isso de saber usar melhor tem a ver com a nossa atribuição de valor às coisas. Para uma pessoa, usar melhor, às vezes está ligado. Usar melhor é desfrutar tudo hoje, aqui, agora. Pessoa, por exemplo, quando a pessoa tem um filho, usar melhor significa poupar para quando eu tiver que custear os estudos do meu filho, por exemplo. Então, melhor significa me preparar para esse futuro. E isso tudo é movimentado por a maneira como uma pessoa lida com o amor e com as ordens do amor, né? Então, assim, a gente está conseguindo fazer alguns comentários, minha gente, mas isso que a Marta está compartilhando, isso que nós estamos comentando, é um pequeno fragmento daquilo que a gente pode descobrir na nossa maneira de olhar para o dinheiro, ou da maneira como imaginamos que o dinheiro olha para nós. Também tem mais essa, né? Tem pessoas Eu pensei da gente que, falar, de você falar alguma coisa sobre as heranças, Almi, que é uma forma de que às vezes também tem a ver, né? Às vezes a questão da herança nessa questão do dinheiro, de como, das posturas. sim, heranças de patrimônio e as heranças dos valores e das crenças, né? Mas a herança de patrimônio, ela vem carregada de uma energia, de uma história, e às vezes significa algo que pode trazer desafios importantes, né? Da pessoa, por exemplo, saber receber a herança como um presente e, ao mesmo tempo, não ter a visão de que aquilo ali é tudo.
que os seus pais tinham para dar, porque os seus pais lhe deram muito mais. Aí a gente volta para o começo da conversa, quando a Marta colocou lá a ideia de que com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós fazemos, o dinheiro é uma parte do que nós recebemos. Portanto, existem maneiras também da gente encarar, da gente receber aquilo que a gente recebe. E isso, a constelação também pode nos ajudar a mudar o nosso olhar, mudar a nossa visão, tá? Tem pessoas que, em função de como foi a sua história com seu pai, por exemplo, elas recebem, às vezes, um patrimônio como herança e elas não conseguem tomar posse daquilo. Elas torram o dinheiro ou elas se desfazem do patrimônio com muita facilidade. E isso mostra que ela, assim, está podendo refletir um pouquinho sobre como ela olha para a sua origem. E isso tem a ver com a pergunta de se sentir merecedor de ter mais dinheiro. Muitas vezes a pessoa tem um olhar infantil para aquilo que representa patrimônio, dinheiro, herança, ou mesmo salário, remuneração, um olhar infantil que acusa alguém por aquilo que você não tem. Então, eu gostaria de ter um pai diferente do que eu tive, ou a minha mãe, que minha mãe fosse diferente do que ela foi. Isso tudo vai colocando obstáculos e resultar em dificuldades. Então, fundamentalmente, com relação às heranças, para mim, vale uma coisa que você já falou, que é se desapegar. Se a herança que venha e seja recebida como um presente. E ela pode ser coisas para a própria pessoa, para a própria família e até para terceiros. Então, agora, existem heranças que parecem maldições e que a melhor coisa é a pessoa não ficar na expectativa de receber e, se ela não receber, não ficar muito chateada, não, porque às vezes ela está se livrando na vida dela. É isso que eu tenho visto nas constelações. Nem sempre a herança é um presente bom, mas também não posso dizer que toda herança é um presente ruim. As heranças podem ser muito bem recebidas, muito bem tratadas e podem gerar mais e mais riqueza. Então, para a gente, a mesma coisa que a gente tem que fazer. Como é que eu me sinto merecedor de ter mais saúde, de ter mais alegria, de ter mais bom humor, de ter mais satisfação com a minha vida amorosa? A pergunta é a mesma. Como é que eu tenho que me colocar diante da minha vida para eu ter mais? E isso tudo é nós estarmos em paz, sem necessidade de se conformar com nada. Nós estarmos em paz e totalmente de acordo com a nossa origem, com o pai e a mãe que a vida nos deu e com tudo que veio junto, os nossos irmãos, nossa aparência física. Se a gente trata isso da melhor maneira possível, a vida só melhora e a gente vai para mais. Mais amor, mais saúde, mais dinheiro, e assim a gente deixa para aqueles que vão receber a nossa herança mais do. Ok. Bom, De vez em quando tem travado um pouquinho, mas aí continua. Bom, tá. o que é que você acha da gente falar um tanto agora da nossa formação aqui em Salvador? Eu acho que você deve falar, pensando em ir para o final, né? Porque nós já estamos aqui há 1 hora, por incrível que pareça. 1 É hora e 8 mesmo, minutos. eu não percebi.
É isso, é Fala, que esses amigo. assuntos são tão bons, né? Importantes de refletir essas coisas. Então é o seguinte, gente, olha, nós estamos já com uma turma para começar agora em agosto, né? E essa formação é uma formação que ela acontece com módulos presenciais e online. Presenciais são 8 encontros, né, de 3 dias, de 8 ou de 9 da manhã às 18 horas, né, sexta, sábado e domingo. Já tem um calendário com as datas para a pessoa se organizar, né? É de 2 em 2 meses o módulo presencial, uma coisa que é boa, porque dá tempo da pessoa assimilar, digerir, se organizar para o próximo encontro. E também temos aulas online quinzenais, né? E essas aulas online, elas ficam gravadas, caso a pessoa não possa assistir. E também, no final do curso, essas aulas, o aluno fica com direito a essas aulas durante um ano. Agora, é importante a presença, né? Mas, assim, caso a pessoa tenha necessidade de faltar, também tem como ver a aula. São 3 professores, né? Todos os 3 são professores bastante experientes, competentes, mais de 20 anos que trabalham com as constelações, né? Eles possuem um instituto que chama Aurora Sistêmica, né? Então, eles dão curso em outros lugares do Brasil. No momento, está para iniciar 5 turmas, né? E todos eles também conviveram com o Helling nos seminários, quando o Helling vinha ao Brasil. Então, tem uma base boa. E é um curso que dá possibilidade, ele está aberto, não tem pré-requisito, porque a pessoa pode fazer esse curso para autoconhecimento, também para se tornar um constelador, né? E também para usar essa ferramenta das constelações, essa abordagem, esses princípios filosóficos nas suas áreas específicas de trabalho, né? E a constelação já expandiu muito, então hoje tem o direito sistêmico, tem as constelações empresariais que o OMI trabalha e dá curso também. E é isso, na educação. Então, essas leis que o Helling, que a gente trabalha nas constelações, a lei da hierarquia, do pertencimento, do equilíbrio do dar e do receber, traz uma ordem muito importante para a nossa vida, para a gente fluir em todos os níveis, né? Então, é um curso assim que está sendo uma alegria. Essa primeira turma é uma turma que está assim, maravilhosa, né? Um grupo muito assim rico, que a gente já tem um nível de ligação. Inclusive, a gente também está com essa outra coisa que eu acho importante dessa formação são as aulas com treino supervisionado. Isso é um diferencial, né? Para quem quer ser constelador, poder treinar com o professor do lado é uma coisa muito especial. E além disso, os alunos, nós já estamos nos reunindo com os alunos para eles treinarem também sem a presença do professor. Então, assim, tá bem bacana. E quando os professores vêm, a gente faz um workshop aberto ao público. O workshop está sendo na estação do C e as aulas do curso no Canto Alumiar. Tem no Google a gente acha essas coisas e também entrando em contato comigo, meu telefone eu vou botar aqui agora, porque podem entrar em contato comigo para maiores e melhores esclarecimentos. Enquanto você digita aí, quero dizer que Já esse digitei. mesmo, esse Oi? mesmo curso, enquanto você digita aí o número do telefone, quero dizer que esse mesmo curso, esse mesmo formato, esse mesmo conteúdo está sendo oferecido também do Sul e em Franca, todas as turmas começando em agosto. O único curso que exige um pré-requisito é a especialização em constelações empresariais e consultoria sistêmica, que só pode fazer parte dessa turma quem já cursou ou está cursando apesar de ter muita gente que tem um interesse específico na consultoria sistêmica ou na constelação empresarial, a constelação familiar é a base de toda a aplicação que se faz, como a Marta falou, seja nas questões
na pedagogia sistêmica. A constelação familiar é a base de tudo. Então, isso que a Marta está explicando, que vale para nós, eu incentivo você que também é de Manaus, de São Paulo, de Franca, Alegre do Sul, a procurar pela gente, que a gente tem informações objetivas para te dar, datas, o valor de mensalidade, forma de pagamento, duração do curso e o conteúdo de cada módulo, etc. E se você já é constelador, você também pode fazer módulos avulsos, se você quiser. A Marta, por exemplo, ela contou aqui no começo, ela já tinha uma formação em constelação, mas ela resolveu fazer outra. E está agora, né, Marta? Nesse mês agora de julho, estamos terminando. É muito legal, realmente, uma experiência muito boa para todos nós. Pois é. Mas, Oh, então, diga. Eu não entendi, você travou um pouquinho. não, quero saber se tem mais alguma coisa, ou se nós já Ah, podemos nos despedir da turma. acho que sim, né? Acho que podemos sim. Gratidão a quem veio, né? Quem ficou aqui com a gente. Gratidão a quem vai assistir depois. Que a gente bota lá vai ficar no Instagram do Alminarras, né? E também a gente vai colocar no Instagram lá do Constelar. A gente tem o Instagram do curso de Salvador, que é @constelar.ssa. E também mesmo pessoas que se interessem pelos cursos de Manaus, das cidades lá em São Paulo, né, Franca, pode entrando em contato comigo, eu posso também passar o contato dos coordenadores de lá, tá? E para quem já tem a formação em constelação e quer aprofundar nas empresariais, o professor Alminarras está com um curso maravilhoso, todo online, né? Das constelações empresariais. Aí eles atendem também em São Paulo, né? Então, vocês podem entrar em contato para várias coisas que eles oferecem. Maravilha. Então, tá Marta, bom. viu? Então, Parabéns, legal. gratidão a todos, gratidão ao professor Minarras, meu mestre, Valeu, um minha dos meus amiga. mestres. É isso aí. Muito boa noite, tá? Boa noite. Um abraço a todos. Tudo de Um bom. abraço.